Hoje nós vamos então mostrar para vocês a solução do nosso desafio estrutural número 1. Esse foi um problema que nós lançamos aí no nosso canal do Instagram e nós recebemos aí durante uma semana problemas que representassem o dia a dia dos profissionais de engenharia de estruturas e que eventualmente estivessem sofrendo alguma dificuldade e gostariam de alguma contribuição. Tá? Então nós recebemos esse desafio, aqui foi a nossa material de divulgação que foi lançado online, né, no Instagram, e nós recebemos então essa seguinte questão: tenho projetos com tubulações de alto calibre atravessando paredes de reservatórios. Como calcular punção, já que não há seção e nem armadura localizada, mas apenas anéis de ancoragem no interior das paredes onde as tubulações serão soldadas? Os tubos estão sujeitos a forças normais e momentos fletores. Então, para ilustrar o problema, aqui nós temos aqui a nossa situação. Se você observar aqui, basicamente, você conta com uma parede de concreto. Nessa parede de concreto existe uma abertura, né, por onde vai passar uma tubulação. Essa tubulação vai ter 30 centímetros. E existe uma placa metálica com diâmetro de 8 milímetros, com diâmetro de 90 centímetros. E atuando na direção então da tubulação, nós vamos ter aqui uma força axial de 4.110 kg a força, uma força Y, que seria para baixo, né? Se nós representarmos aqui a tubulação dessa maneira, nós vamos ter um desenho para frente que vai ficar melhor, mas o problema seria isso: nós temos aqui então uma força normal que seria 4.110, teríamos aqui um FY, que representaria uma força que estaria descendo aqui, certo? Teríamos ainda um FZ, e o mais importante, teríamos aqui um momento fletor, um 130 kg/metro, que seria um momento então que estaria atuante dessa maneira. Então observe que esses esforços eles vão atuar, né, na tubulação. Consequentemente, a tubulação ela é soldada a essa chapa metálica, que tem aí um diâmetro de 90 centímetros, e por sua vez a chapa encontra-se no interior de uma parede. Então o problema é o seguinte: como que nós vamos ter aqui o cálculo da punção se na verdade a parede ela é furada? Na verdade, no local da armadura, a armadura foi interrompida para a passagem da tubulação. Então aí a gente fica com uma dificuldade de realmente entender como resolver um problema nessas condições. Tá? Aqui nós temos um corte da situação. Então esse tipo de situação ela é muito típica em construções industriais. A gente observa então aqui a parede do reservatório. E aqui nós temos então a tubulação passante, e aí, portanto, então, aqui aparece a nossa chapa. Essa chapa também, inclusive, ela é normalmente cortada no próprio local para fazer os ajustes, e depois, então, é soldada a tubulação nessa peça, e posteriormente, então, é concretado aí um pequeno miolo para ter, então, a continuidade com o restante da peça. Então, um problema muito interessante, é uma situação que realmente não tinha tido contato ainda. Ela realmente leva a uma boa filosofia em cima aqui das possibilidades de solução, das incertezas que nós temos no problema. Então realmente o que eu acho fascinante da engenharia é que nós nunca vamos saber tudo, nós temos que manter uma humildade sempre, ter bastante consciência que nós estamos sempre aprendendo. E ainda o mais legal da engenharia é que sempre nós vamos ter a oportunidade de aprender coisas novas. Então esse desafio estrutural foi para mim realmente uma boa possibilidade de aprender. Espero que vocês também possam aprender como atacar um problema como esse, que realmente eu não conhecia. Então vou mostrar algumas maneiras que eu usei aqui para você realmente poder entender melhor o problema e chegar numa resposta um pouco mais, de maneira mais segura e mais racional. Então, para a gente poder mostrar como funciona a questão da tubulação passante, nós temos que entender os tipos de seções que nós temos. Então nós temos aqui as flange sleeves, que basicamente seriam flanges que são colocadas nas paredes, e posteriormente então nós temos condições de dar continuidade dessas tubulações que são então inseridas no interior dessas paredes de concreto. Aqui você observa uma parede com várias flanges aqui conectadas, e normalmente essas flanges elas têm a placa metálica que fica lá então no interior da parede. Aqui a gente consegue enxergar um corte. E aqui então essa placa metálica aqui, ó, seria a representação dessa placa aqui.
Então daqui para frente a gente consegue conectar, parafusar aqui e continuar com a tubulação. Porém, a tubulação, por efeito de temperatura, né, por empuxos, ela vai aqui propiciar uma força normal. Normalmente existe aqui também um cortante e também existe a possibilidade de um momento fletor. Naturalmente que como o tubo está soldado na chapa, a chapa é que vai ser solicitada e por sua vez vai transmitir os esforços para o concreto. Aqui nós observamos então um esquema de distribuição então, de forças nesse tipo de conexão. Aqui para a gente observar melhor, né, aqui tem um corte onde mostra a passagem da tubulação pela parede, com todas as especificações. Então isso daqui é normalmente um detalhe de projeto, para que em campo, né, os operários possam realmente montar da maneira mais apropriada a nossa peça. Aqui uma situação real, onde nós observamos a instalação de uma dessas flanges, uma parede aqui, certamente uma parede bem mais robusta, com aqui a tubulação exposta e aqui o pessoal preparando para fazer a conexão da tubulação. Aqui é um outro tipo de flange, que eles chamam de puddle flange. Esse flange, na realidade, observa que ele tem uma placa, tem a flange de um lado e do outro ele passa reto. Então esse já seria um outro modelo. Você vê, até para poder encarar o problema, para poder começar a entender, a buscar artigos, dissertações, teses que tenham a ver com o problema, nós temos que saber as palavras-chave apropriadas. Então, é uma terminologia industrial, então muitas vezes até encontrar o termo apropriado para tirar algumas fontes é complicado. E ainda nós teríamos as luvas, né, as sleeves. Nesse caso aqui nós fazemos o mesmo procedimento, temos a tubulação, soldamos uma placa. No entanto, o que vai acontecer? Nós vamos jogar uma outra tubulação que vai passar por dentro dela. Então, dessa maneira, o que acontece? A gente pode ter um alívio na nossa tubulação em relação à estrutura, ou seja, a estrutura não vai ser tão penalizada pelas movimentações. Muitas vezes o interior dessa região aqui, então, da luva internamente, é preenchida com selante. Então, assim, você possibilita um deslocamento e assim, então, não prejudica tanto. Aqui a gente já começa a observar alguns arranjos, né? Observa aqui o arranjo da armação, então foi dado um cuidado aqui, basicamente, de barras passantes, controlando ali a região. Aqui a gente observa também um grande problema disso daqui que a gente também observa em canteiro, né, em obra, para manter a posição adequada dessas peças durante a concretagem, né? Então também tem que ter um bom controle de qualidade para não deixar essas peças aí se deslocarem na nossa concretagem. Aqui a gente observa então uma situação do flange. Aqui observa que esse anel aqui ele é bem pequeno, né? Comparado com o exemplo que nós vamos ver, esse anel aqui realmente ele é bem pequenininho, né? Ele é soldado, aqui a gente observa a solda, e aqui a tubulação e aqui os reforços laterais. Tá? Aqui a gente já tem uma situação já de uma peça concretada, e como então fica um tubo saliente, o pessoal então ele corta esse tubo aqui de maneira rente, né? Para deixar a face bem aí alinhada com a parede. Então esse é um procedimento que normalmente é feito no caso das nossas luvas. Então uma maneira de trazer alívio, né, nessas movimentações seria deixar o quê? Deixar preferencialmente uma junção que possa ter certa mobilidade. Então na verdade esse tipo de projeto adequado é que ele seja feito em conjunto tanto com o engenheiro mecânico que esteja projetando essas tubulações, quanto com o engenheiro de estruturas que esteja projetando a parede. Porque às vezes a gente tem uma parede que é pequena, tem pequena espessura em função do empuxo atuante, mas às vezes pode estar sendo introduzido um esforço muito grande do ponto de vista da tubulação que inviabilizaria a utilização de uma parede mais fina. Então nesse caso seria recomendável aí que o engenheiro mecânico projetasse uma peça que pudesse ter uma movimentação junto à parede para aliviar a nossa parede. Tá? Então aqui a gente observa nessa figura, existe alguns poucos estudos. Nesse caso, um material bom que eu recomendo após aí estudar é esse material do Wolfner e do Greiner, que mostra para a gente aqui o seguinte. Imagine aqui que você tenha a seguinte situação. Você tem
a tubulação, isso daqui é a tubulação, né? Você tem a força normal puxando aqui a tubulação, e essa tubulação, então, a parede, que seria o anel, ela vai ser considerada engastada com essa parede. E naturalmente ela vai encontrar, quando ela é puxada, a restrição, o contato com o concreto. Então essa pequena aba aqui, que na verdade seria o que seria o nosso anel, vai sofrer flexão, dando um pico aqui de momento. Da mesma maneira que o anel sofre flexão, o concreto também da adjacência ele também é solicitado e gera esforços. Então a gente observa que até mesmo no dimensionamento desse anel, né, o que seria o dimensionamento do anel? Qual seria a espessura e qual seria a altura necessária para ele, nós não temos aí um consenso. Tá? Então a gente percebe isso, se você ler esse trabalho, você vai perceber que não existe um consenso de como efetivamente calcular a espessura e a altura desse anel. Tá? Em relação propriamente ao concreto, que é o que nós estamos preocupados, será que isso seria um comportamento de bloco parcialmente carregado? Porque veja bem, você tem uma tubulação, isso daqui lembraria muito bem as nossas paredes atirantadas, né, no qual você tem aqui no caso o tirante, no nosso caso que vai mudar não tem a tubulação, e tem uma placa. E essa placa está descarregando então no concreto. Tá? Então será que seria um comportamento de bloco parcialmente carregado? Seria a possibilidade de ruptura por um cone? Será que seria punção? O que será que então seria efetivamente esse problema? A gente pode realmente ficar bastante tempo filosofando sobre o que poderia ser essa situação de cálculo naquela região localizada. O fato é que bloco parcialmente carregado, para esse problema, não acredito que tenha tanta influência. Claro que a gente pode ter tensões transversais de tração que podem ali penalizar o concreto, mas normalmente a armadura de reforço que a gente coloca acaba costurando. Então não vejo como um problema de bloco parcialmente carregado dominante nessa situação. Por isso mesmo não vou nem apresentar essa formulação da 6118. Tá? Agora, uma questão relacionada com a ruptura do cone de concreto, se você tem uma placa, puxa ela, e então o que acontece? Você pode ter uma ruptura desse cone, um arrancamento desse cone aqui, dessa região. Isso já passa a ser uma situação um pouco mais plausível, só que nós temos um problema grande aqui. Dos dois materiais de referências que nós temos para poder resolver esse problema são o boletim 58 da FIB e o anexo D do ACI 318. Tá? Mas o grande problema é que esse tipo de situação de ruptura do cone de concreto, ou o que eles chamam de concrete breakout, ele estaria relacionado, na verdade, com os headed studs. Então, na verdade, a proporção entre o pino que é puxado aqui, que sofre força, com uma cabeça, ela é pequena. Então, isso aqui normalmente é feito então para os nossos studs, né? Pinos aí que tem uma cabeça com uma plaquinha, mas a plaquinha é pequena. E no nosso problema, nós temos uma placona, é uma placa com diâmetro de 90 centímetros, nós temos um tubo de 30 que está ancorado nessa placa. Então, acredito que também esse problema ficaria difícil de ser resolvido com essa abordagem. Por quê? Porque teria um efeito escala aí, né? Nós teríamos uma condição que seria, no nosso problema, muito maior do que no problema que a gente vê no concrete breakout, quando nós temos aí, na verdade, um simples stud com uma cabeça, né? Um head stud, um parafuso que tem uma cabeça um pouco mais alongada. Tá? Então acredito que também, fiz até algumas contas, não seria aqui efetivamente essa a situação que poderia ser ali aplicada. Tá? Então, tem até alguns trabalhos que até tratam com umas placas, mas são placas de quadradas aí, na faixa aí de 20 por 20 centímetros, 15 por 10, 15 por 15, tá? Então você encontra alguns trabalhos, quem quiser saber sobre ancoragem, tem esses dois trabalhos aqui, infelizmente não consegui baixá-los, então existem muito poucos trabalhos que teriam então o arrancamento, né? Esse arrancamento deve ser bom ser citado, que seria basicamente uma barra CA50 com uma placa aí de extremidade, né, no A36, tá? Então
Tem muito pouca coisa nesse aspecto, e observe que no pré-moldado essa seria possivelmente uma situação onde a gente usaria muito. Mas para o nosso problema, a escala aí é outra, né? Nós estamos numa outra escala, nós estamos falando de uma tubulação de 30 centímetros com a placa de 90 centímetros, então ele foge completamente em termos aí de escala ao problema que a gente tem convencionalmente para um stud, tá? Então cabe a nós aqui pensar no problema da punção. Então a 6118 apresenta aqui todos os nossos pré-requisitos da punção. Basicamente nós fazemos um concordo com uma verificação numa primeira superfície crítica, que é o contorno C, e numa segunda superfície crítica, que seria uma superfície crítica C'. No nosso caso nós não vamos ter a peça armada com armadura transversal, então não seria necessária a verificação no contorno C duas linhas, tá? Lembrando que a superfície C vai ser ali na interface do nosso pilar. No nosso caso, eu julgo que essa interface seria a interface da própria tubulação, e a superfície crítica C' estaria afastada 2D do diâmetro da tubulação, da face da tubulação. Agora a questão é, qual é o D que nós temos que adotar, né? Será que o D seria o D da altura da armadura? Ou será que o D seria representado pelo posicionamento da nossa placa de ancoragem em relação à parede, né? Do nosso anel de ancoragem em relação à parede? Então aí nós vamos mostrar depois, posteriormente, uma análise em relação a isso, tá? Então, basicamente, nós precisamos definir a superfície crítica, calcular qual é a máxima tensão de cisalhamento. Essa tensão de cisalhamento vai ser função da força de cálculo, do perímetro e também da altura útil. E aí a gente teria, então, uma altura média, que no caso de punção seria a altura útil entre as armaduras negativas da direção X e da direção Y dividido por 2. Tá? No nosso caso, devemos lembrar que nós não vamos ter essa armadura no ponto de aplicação de carregamento. Mas, no entanto, lá na superfície crítica C', existe uma certa quantidade de armadura que vai estar passando e que então pode ser levada em consideração. Então, a minha opinião é que esse problema, apesar de a gente ter um furo, eu acredito que dá para fazer uma analogia que seria basicamente o seguinte: seria um problema de uma laje que estaria apoiada em uma placa que está chumbada nesse pilar que teoricamente seria o tubo. Nós vamos ver então para frente um desenho mostrando como fazer isso daí, tá? Então a ideia é essa, fazer uma verificação aqui na superfície C, na superfície crítica C', com o detalhe que nós temos que ver qual é a altura D a ser adotada no nosso cálculo. No caso da verificação então da superfície crítica C, a nossa tensão atuante vai ter que ser menor que a tensão resistente. Nesse caso, a superfície crítica C seria basicamente 0,27 do αβ, sendo o αβ aí o nosso coeficiente de fragilidade, né? Seria 1 menos FCK dividido por 250 dividido por FCD. Tá? E aí, então, basicamente, o tal SD é o que nós vamos mudar naquela expressão anterior, né? Essa é a mesma expressão, a norma deixa a mesma expressão. O que ela vai fazer é mudar, basicamente, aqui o perímetro. Então, quando nós estamos dimensionando no contorno C, nós vamos, então, verificando o contorno C, nós vamos usar o perímetro U0. E quando nós estivermos aqui no C', nós vamos utilizar o perímetro U. Tá? E nós vamos ter que tomar um cuidado aqui de ver a variável D como ser escolhida. No caso da superfície crítica C', o que vai acontecer é que nós precisamos, então, utilizar esse equacionamento. No nosso caso, nós não vamos ter protensão, então isso daqui vai para zero. Nós vamos precisar calcular a taxa de armadura e, de novo, aqui a altura útil. Tá? E também vamos precisar calcular essa taxa de armadura. Observe que essa taxa de armadura a ser calculada será função da armadura na direção X e na direção Y. No entanto, nós vamos ter que pegar o quê? Uma largura igual à dimensão ou área carregada do pilar acrescida de 3D para cada um dos lados. Na minha opinião, então, eu pegaria 3D da face da tubulação. E aí, ao longo desse comprimento, eu olharia quanto que nós temos de armadura ali. É claro que, naturalmente, nós vamos ter armadura interrompida na região do furo. Tudo bem. Mas observe que nós vamos bolar um jeito de solução aqui, que nós não vamos perder essa armadura. Ela vai ser cortada na região do furo, mas a armadura que foi interrompida nós vamos reforçar para a lateral. E, portanto, é como se a barra, para fins de cálculo, permanecesse ali. Então, nós vamos poder calcular da mesma maneira. Isso é o meu sentimento
é o que eu consegui, é o que eu acho, o que eu imagino que seja o problema, né? Novamente observando, não é um problema fechado, não existe uma solução pronta na literatura. Nós estamos juntando aqui questões de experiência, bom senso, aspectos normativos e tentando então encontrar uma solução para um problema que é um problema relativamente complicado, tá? Se nós formos também, fiz algumas buscas também no CB, o CB no capítulo 7.3.5 apresenta todos os aspectos de punção, né? O CB ele já apresenta uma abordagem, apesar de ser um pouco mais precisa, porque ele já leva algumas teorias mais atuais, mas acaba, em muitos casos, ficando um pouco mais complexo. Então, vamos usar 6118, vai cumprir o nosso problema. Mas eu achei legal que existe essa figura que mostra bem um problema semelhante ao nosso. Ó. Se nós imaginarmos que isso daqui seria, por exemplo, um tirante que está suspendendo uma laje, seria exatamente igual a nossa placa que está soldada no nosso tubo e está puxando, né? Então, esse problema é semelhante. Aqui o tranco formando aqui, ó. Então, aqui o aspecto da punção também poderia ser analisado pelo CB. E o CB, só para passar brevemente, ele considera aqui 3 níveis de aproximação, tá? Então, teria um nível 1, que seria para projeto, que seria basicamente o mais simples. Mas nós podemos ter até um nível 3, que seria muito mais avançado. Nós poderíamos utilizar aí os conceitos mais elaborados para poder efetivamente acessar a resistência de uma estrutura já construída, tá? Então a gente usa o nível 1 para projeto, normalmente o nível 3 ele seria aí adequado para a parte de verificação, tá? Então aqui o grau de complexidade conforme você vai. Então efetivamente, para usar o nível 3 aí você tem que estar com tempo. A gente sabe que quem está fazendo um projeto como esse normalmente não tem tempo, tem que dar uma solução rápida. Então por esse motivo recomendo que você observe o problema como nível 1. Mas se você tiver tempo, tiver métodos computacionais, você poderia inclusive calcular a rotação da laje para poder calcular certinho qual seria a resistência da tua região ali junto ao furo, tá? Então não vou nem perder muito tempo aqui no CB, vamos atacar direto. Aqui o CB traz essa expressão. Então aqui observa que você teria, para calcular a máxima força resistente dessa laje, você dependeria desse coeficiente aqui. E esse coeficiente, por sua vez, ele vai depender disso daqui, ó. Então, ele vai depender disso daqui, que é basicamente o ângulo de rotação da laje, tá? Então, esse coeficiente psi, ele pode ser calculado no nível 1, ele vai dar para a gente aqui como poderia ser obtido isso daí. Mas se você tiver, por exemplo, do cálculo da tua estrutura, colocou ali na região do furo, colocou os esforços e tem essa rotação, você pode então calcular com muito mais precisão, tá? Então aqui esse coeficiente Kpsi aí vai depender de uma série de fatores, inclusive aqui do diâmetro máximo do agregado utilizado, tá? Então se você quiser uma abordagem um pouco mais moderna, você poderia apelar para o CEB, tá bom? Outra possibilidade também seria o ACI 318. Então o ACI 318 ele deixa aqui algumas passagens interessantes para questões de furos, né? Principalmente que tem que ser verificadas as questões de estabilidade, deflexões, tudo isso tem que ser observado, né? Inclusive, olha que legal, são permitidos qualquer tamanho de furo, né? na nossa estrutura, né? Mas evidentemente tem que ser avaliado qual é o impacto desse furo no nosso comportamento. É claro que normalmente pequenos furos não vêm a gerar problemas maiores. Então tem que ter um bom senso. Não adianta eu falar para vocês que qualquer furo é só colocar um simples reforço ou armadura que foi desviada. Não. Tem que ser analisado caso a caso, com parcimônia. Tem que ser olhado realmente a proporção do furo em relação à nossa estrutura e também tem que ser olhado a quantidade, o nível de esforço atuante também na nossa tubulação. Tá? No ACI, eles não consideram pilares circulares, tem que fazer uma aproximação aqui basicamente para um elemento retangular, né, uma dica que já está dada. E aqui ele mostra também os diversos níveis de tensão de cisalhamento que devem ser mantidas. Tá? Agora eu achei legal do ACI essa parte aqui, ó. As armaduras com uma área de pelo menos 0,02 vezes a área de concreto da seção deve ser disponibilizada de maneira perpendicular
as tubulações que são embebidas. Então isso daqui já é um ponto legal, já tem aqui para a gente um certo valor de armadura a ser colocado. Outra coisa interessante também é que tem que ser deixado, segundo a ACI, pelo menos um cobrimento de 40 centímetros, né, em relação à tubulação. Tá? Então essa também foi uma outra passagem bem interessante do ACI, que vale também a pena ser consultado. Mas de maneira geral, as normas carecem aí de critérios para poder encarar esse problema. Isso é um problema muito específico e que certamente imagino o sofrimento aí que os nossos amigos calculistas devem passar quando tem uma tubulação de maior calibre e eventualmente tem um esforço elevado. É claro que nesses casos eu vou mostrar para vocês uma alternativa que pode ser utilizada para não ter que correr esse problema. Tá? Então aqui basicamente seria o seguinte, ó, se a abertura tem grande intensidade e se não há esforços significativos fora do plano, né, no momento, pode-se então simplesmente reforçar a abertura com barras que forem interrompidas para a colocação do nosso duto. Tá? Então a ideia aqui é o seguinte, olha, se eu tenho aqui uma abertura, eu tenho aqui então 4 barras que foram interrompidas. Então o que eu vou fazer? 4 barras foram interrompidas, vou colocar 2 para cada lado. Aqui mesma coisa, eu tive 4 barras que foram interrompidas, vou fazer a mesma coisa, vou colocar 2 barras, uma em cada lado, reforçando o furo. E vou ancorar quanto? Eu sugiro aqui pegar a partir da face do furo, ancorar LB a partir da face do furo. Uns ancoram LB mais o raio do furo, outros ancoram LB mais o diâmetro do furo. Enfim, o importante é que você tenha pelo menos um LB e que faça esse reforço localizado. Vai funcionar? Vai, desde que você tenha uma abertura que não seja tão elevada, que o nível de armação também não seja tão alto e que os esforços também na sua tubulação também não sejam muito altos. Vai funcionar nesse caso. Tá? Outra possibilidade que a gente teria seria também usar essa armadura aqui, ó, circular no entorno da abertura. Observe que vai seguir um padrão de tubulação. Às vezes a gente também pode ter algumas situações de parede, nesse caso industrial, por algum motivo retangular. Então normalmente a gente coloca também uma barra de canto. Mas o critério geral basicamente é colocar o número de barras de reforço igual ao número de barras que foi interrompida. Tá? Aqui alguns detalhes, inclusive usando aqui barras que foram interrompidas e ainda deixando mais refinado aqui ainda com barras diagonais. Então esse detalhe, se você realmente estiver na dúvida, eu acho que é o detalhe que vale a pena você utilizar aí para garantir, para dar um capricho um pouco maior na sua abertura e garantir que você não vai ter ali problemas localizados. Na dúvida você faz o que ainda? Coloca que ainda poderia pegar e colocar ainda uma armadura ainda em torno do anel. É claro que nesse caso aqui não vai ter tanta necessidade, porque na verdade a própria tubulação vai acabar servindo como armadura, né? Mas se você tiver, por exemplo, uma situação que não passa tubulação, uma parede que você tem essa abertura, caberia colocar essa armadura adicional de reforço, seria uma boa. Aqui então os casos estudados, né? Barras transversais, aqui é claro que é uma tubulação pequena, mas mesmo assim, olha só, nós temos uma barra com calibre aqui, alguma coisa em torno de 10 ou 12, e foi passada a barra, né, nos dois sentidos aqui para poder pegar. Aqui nós observamos, inclusive aqui é uma região com bastante furos aqui, que dá para ver então que esse critério de passar barras pelas laterais aqui foi utilizado. Agora veja o seguinte, se a abertura possui grande intensidade, então se nós tivermos nesse caso grande intensidade e tiver esforços significativos, né, de momento, aí você tem que levar essa seção reduzida em conta. Né? Uma maneira que daria para você driblar o problema seria fazer o quê? Bolar alguns elementos embutidos dentro da tua laje de parede, que seria o quê? Colocar pilares e vigas embutidos e montar tipo um pórtico ali na região. Seria isso, né? Você pode, na tua estrutura, monta aqui um elemento tipo pilar aqui, ó, onde está passando a tua estrutura. Monta aqui um outro elemento tipo pilar. E prendendo esse pilar você passa um elemento tipo viga. E aí sim você teria aqui nessa região a sua abertura. Então nesse caso, quando a abertura é de grande intensidade, você vai conseguir concentrar de maneira mais exata, né, com o seu modelo estrutural, inclusive com um bloco de fundação, estaqueamento
na região, você vai pegar certinho então a quantidade de armadura necessária nesses trechos para conseguir meter a tubulação ali no meio. Então acho que numa situação aí de maior porte, eu recomendaria, inclusive até esses elementos podem até ser ressaltados da estrutura, dependendo do calibre da tubulação e também da intensidade dos esforços na tubulação. Mas essa seria uma boa alternativa, fazer aí essa estrutura porticada. E assim você então teria a quantidade de armadura necessária ali na nossa lateral do furo, tá? Outra possibilidade, você poderia pegar aqui, fazer o furo na laje, né, na tua peça, pegar aquela força pontual e tentar distribuir ela como uma carga distribuída aqui para quê? Para fazer induzir aqui, dar exatamente esses picos de tensão aqui nessas regiões, para você saber certinho o que você precisaria. Então você poderia usar elementos tipo Shell, se você estiver utilizando o SAP 2000, por exemplo, onde dá para modelar o reservatório, fazer ali a abertura, colocar essa carga distribuída representando então as ações que você tem na tubulação, para tentar então obter esses esforços para assim então você ter certeza da quantidade de armadura que você tem. Tá? Então essa seria uma possibilidade para ter barras realistas a partir de uma análise de elementos finitos. Agora, para finalizar, nós vamos mostrar para vocês aqui um exemplo ali real, né? Então, com os esforços. Então nós temos aqui a parede, está aqui a nossa tubulação, né, com o nosso aro de concreto, nosso anel, que é uma placa de 90 com espessura de 8, e a parede, vamos supor ela com 20 centímetros, e a tubulação de 30. Então na tubulação de 30 nós teríamos aí uma força de 42 kN, uma força normal que nós vamos desprezar aqui nesse caso, né, você só faria aqui no caso da parede, daria para aquele trecho considerar uma flex de compressão, e vamos considerar só a força normal e o momento fletor. Esse momento fletor, eu vou considerar que esse braço vai sair daqui, né, do centro da placa, para o outro centro do outro. Na verdade não é o centro da placa, seria o centro do anel, né? Então nós teríamos aqui, se você pegar esse momento de 1,30, que nós temos aqui, que é um momento muito pequeno, né? 1,30 dividido por 0,60, que seria essa distância, né, entre os centros aí do anel, nós teríamos duas forças de 2,16. Então, a favor da segurança, podemos imaginar que esse anel aqui estaria sendo solicitado por uma força de 42 com 2,16. Vamos arredondar para 45, 4,5 toneladas. Então, veja bem, seria como se o tubo tivesse sujeito a 4,5 toneladas. O tubo, então, ele está soldado num anel e esse anel tem que transferir esse esforço para a nossa placa de concreto, que naturalmente vai se transferir, no caso ali, como punção, que vai ser o que nós vamos calcular. Tá? Então, aqui é um cálculo na mão, manual, com alguns insights aqui que nós tivemos. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui foi fazer um cálculo simplificado do cisalhamento. Então, tensão é igual força sobre área, de maneira simplificada. A área, eu considerei o seguinte, aqui eu tenho a parede, a tubulação, então aqui eu teria um plano de cisalhamento, né, passando aqui na região da tubulação. Então eu considerei como se isso daqui fosse maciço, né? Fosse maciço, passasse de fora a fora. Então considerei aqui como raio, eu considerei, sendo o diâmetro da placa de 90, considerei 45. E a altura, né, que seria a zona de cisalhamento, eu considerei só uma altura igual a 10. Por quê? Porque na verdade quando eu puxar esse concreto para baixo, eu não vou ter os 20 centímetros para poder contar com ele, né? Eu só vou ter 10 centímetros daqui para cá. Então eu considerei 20 dividido por 2. Então aqui eu calculei a área. A tensão de cisalhamento de cálculo é 45 vezes 1,4 dividido por essa área calculada. Chegamos aqui numa tensão de cálculo de 0,22 MPa. Se você consultar aí o item 25.524 da 6118, ele diz que a tensão máxima que o concreto suporta aí no cisalhamento seria 0,30 do FCTD, não podendo ser maior do que 1 MPa. Fazendo a continha aqui então, ó, com concreto C40, nós vamos ter FCTM 3,50, FCTK inferior 2,45 e o FCTD 1,75, de tal maneira que não sai aqui com 0,52 de tensão resistente. Então, como 0,52 de tensão resistente é maior do que 0,22, nessa conta simples, estaria garantido aí o efeito de punção numa parede de 20 com essa placa aí de 90, tá? Agora vamos fazer o cálculo de punção pela 6118.
Vamos considerar aqui que na região fora da abertura, vamos supor aí que nós tenhamos aí φ de 12 cada 15, é muito comum parede de reservatório, com essa espessura, variando de 15 a 20, ter barra de 10 a cada 15 ou barra de 12 a cada 15, né? A cada 10 a cada 15, que seria aí as bitolas aí que normalmente a gente tem nesses problemas, tá? Então, calculando uma altura útil aí, né, considerando um cobrimento de 4 centímetros, nós teríamos uma altura média aí em torno de 14,75, tá? Nós vamos guardar essa altura útil que ela vai ser levada para frente. Então, como eu vinha falando, se nós pensarmos que a parede seria como se fosse uma laje, que essa laje se apoia num pilar, e esse pilar seria a tubulação, e na verdade ela não estaria apoiada diretamente no pilar, mas sim na chapa que está soldada nessa tubulação, a laje teria que estar apoiada sobre essa chapa, e temos que considerar que essa chapa vai ter um comportamento perfeitamente rígido aqui, para poder possibilitar essa hipótese, tá? Então imagina aqui o seguinte, se essa superfície crítica aqui seria, para mim, na minha opinião, a superfície crítica C, no extremo da placa. E a 2D, né, dessa superfície C, nós teríamos a superfície C'. Agora, qual seria a altura D a ser adotada nesse caso, né? Será que a gente adota da armadura ou será que a gente adota a altura D, que representaria o posicionamento da placa na região? Veja bem, eu acredito que quando a gente está verificando aqui na região C, a altura mais plausível seria aqui o 10, porque na verdade quem está segurando aqui a flexão, inclusive, é quem? É essa armadura aqui, que está passante aqui, nessa região ali localizada, ali está passando, né? Então eu faria nesse primeiro momento com a altura de 10, mesmo porque assim a gente teria um cálculo a favor da segurança, tá? Então se nós levarmos em conta no contorno C, né, calculando o tal RD2 aqui, daria mais ou menos 6,4 MPa, nós teríamos a força, né, que no nosso caso é o 45, vamos desprezar lá o efeito da força transversal, o raio a ser utilizado aqui seria o 45, que seria então quem? Relacionado com o diâmetro da placa. Nós teríamos 282 centímetros, então nós teríamos aqui, ó, considerando a altura útil de 10, nós sairíamos aqui com tal SD de 0,22. Então observe que nós teríamos atuante 0,22 contra 6,4 MPa. Observe que esses resultados são muito próximos daquele resultado que a gente fez de maneira simplificada a nossa conta. Então no contorno C estaria aí tranquilo, não teria a possibilidade de ter aqui ruptura por punção nessa região, né? Agora, e punção aqui? Teria, né? É complicado, como não vamos fazer o cálculo aí nessa região aí? Está passante ali uma tubulação. Mas quem está segurando a bucha aqui é o extremo da placa. Então, se a gente imaginar que aqui a tubulação também é passante, eu acho que não estaríamos errando muito calculando a superfície C no extremo da placa, tá? Agora no contorno C'. Observe que nós temos aqui então a tubulação passante, a nossa placa. E agora eu vou considerar aqui a superfície crítica C', como eu imagino que a placa, que é a grande responsável em transmitir os esforços e também a favor da segurança, eu vou considerar que a distância 2D, eu vou considerar D igual a 10 aqui, para calcular essa tensão numa região que vai ficar a 20 centímetros da primeira superfície, tá? E se nós fizermos então dessa maneira, nós vamos aí conseguir obter tensões um pouquinho maiores e a favor da segurança, tá? Na dúvida também, se for o caso, faz o cálculo considerando o D não como a altura da placa, mas sim como a altura das tuas armaduras na cara da tua parede, tá? Então, fazendo a conta aqui com esse raio, né, que no nosso caso aqui nós vamos pegar 130, e considerando o FSD 45 vezes 1.4, e aqui agora nós vamos fazer uma troquinha aqui, ó, vamos usar o D1475, tá? Mas se for o caso, usa 10, não vai ter problema. Você teria aqui então uma tensão de cálculo de 0,10 MPa, tá? Isso seria a tensão atuante de cisalhamento de cálculo atuante. Agora precisamos calcular o que? A tensão máxima resistente naquele contorno, considerando a quantidade de armadura que passa afastado 3D da face, né? No caso seria da face da superfície crítica C, né? Mas na verdade nós vamos considerar como se fosse a superfície C o extremo do nosso anel. Então, fazendo a conta aqui, supondo φ de 12 a cada 15,
nesse comprimento total aqui, onde nós teríamos barras distribuídas aqui, né? Nós teríamos aqui em torno de 178. Então 178 por 15, que é o espaçamento, daria mais ou menos 11,9 barras. Nós vamos diminuir aqui, vamos jogar com 11 φ. Aí você pensa, bom, eu teria 11 φ, mas eu não vou interromper na região do furo, na largura de 30 centímetros, que é o diâmetro da tubulação. Então eu perderia aí, nessa largura da tubulação, se eu pegar aí as 11 barras, eu vou perder 3 barras. Tá? Então eu teria, na verdade, 8 barras. Mas veja bem, o que nós vamos fazer, nós vamos reforçar a lateral do furo. Como nós vamos reforçar a lateral do furo, não vai ser perdida essa barra, concorda? Então, para fim de cálculo, eu vou manter as 11 barras. Mas se você tiver aí desconfiança se efetivamente essas barras vão colaborar, você então poderia fazer com 8, tá? Fazendo a conta aqui então, a taxa de armadura estaria ali em torno de 0,5%. Fazendo a conta aqui, 0,13, 1 mais 20 dividido por D, a raiz quadrada D, vamos usar 14,75. Elevado a 1/3, nós teríamos aqui 0,76 MPa, que é o resistente. Então você vê, nós estamos com 0,10 de cálculo, quanto 0,76 que é o resistente. Então mesmo a despeito das dúvidas que nós temos aí de altura útil, ainda assim se nós fizermos as correções ali, ou se vocês substituírem para o que nós achamos que não é consensual, ainda assim nós temos uma folga boa. Tá? Então nesse problema aí, não tem a menor dúvida que se nós fizermos um arranjo reforçando a barra, nós vamos ter aqui certamente uma segurança. Tá? Então eu colocaria se fosse armação, FI de 12,5 cada 15, eu colocaria essa armação e aí faria um reforço aqui na lateral do furo e ainda, se possível, ainda passaria umas barras ainda na diagonal, tá bom? Então esse foi o primeiro desafio estrutural, espero aí que vocês tenham gostado, né, que possam ter aprendido um pouco mais. É um problema que, como eu falei, não é consensual, eventualmente você pode não concordar comigo em algumas passagens, mas eu fico aí na guarda da sua opinião também em relação a esse problema. Agradeço ao engenheiro que mandou essa situação, certamente ele vai me perguntar bastante coisa daqui para frente, né? Por uma questão aí ética, nós vamos manter só o problema, né? Não vamos divulgar o nome dos engenheiros para que as pessoas possam participar, não tenham vergonha de mandar o seu desafio nas próximas situações. E eu agradeço vocês aí por terem acompanhado, tá ok? Um grande abraço e até a próxima.